Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ilustres telespectadores, este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes e eu sou Heitor Antônio da Silva. Este programa é de entrevistas interativas e contributivas. Não polemizamos nem discutimos. Apenas pretendemos contribuir para a expansão do conhecimento, sempre com assuntos de caráter relevante. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Como você imagina o fim dos tempos? Você sabia que o nosso Sol não é eterno? Olá, queridos telespectadores, boa noite. Gostaríamos de apresentar os participantes deste programa. O primeiro deles, à minha extrema-direita, o Dr. Glênio Fernando Daniel. Ele que é engenheiro mecânico, capitão de mar e guerra, mas como engenheiro mecânico, ele foi professor, coordenador do melhor curso de engenharia mecânica dentre as instituições privadas do estado do Rio de Janeiro. Como mar e guerra, ele foi oficial, portanto, da Marinha Brasileira, tem uma experiência muito grande como professor, também com viagens pelo mundo, tanto ao tempo das armas, quanto depois em outras missões. Sem falar no fato de que esteve servindo durante um bom tempo na Comissão Naval Brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, Glênio, boa noite, um privilégio ter o senhor conosco. Boa noite, Heitor. É uma satisfação participar desse programa. Espero que as minhas informações sejam úteis para o entendimento desse nosso tema escolhido. Pois bem, conosco também está o reverendo Tchaikovsky Roth da Costa Porto, ele que é pastor presbiteriano, conferencista, um homem de uma palavra fácil, com bastante conhecimento da Bíblia e convidado exatamente porque tem um domínio bem amplo daquilo que é pertinente ao assunto que vamos considerar aqui. Por isso ele aqui está. Em outras ocasiões, esses dois personagens aqui, mais do que personagens, pessoas vivas e competentes, estarão participando de outros programas com outras vertentes também. Pois bem, o assunto relevante deste programa, desta noite, da abertura, portanto, este é o primeiro de uma série infindável, eu espero, portanto, eu particularmente espero estar aqui dirigindo e conduzindo esse programa até o fim do mundo, né? Não tenho dificuldade alguma, eu tenho paciência, certo? E o tema é exatamente esse, fim dos tempos. Mas fim dos tempos em que perspectiva? Quando se fala assim, as pessoas tomam algum susto, acham que se trata de um programa religioso. Não é um programa religioso. Claro que eu tenho a minha religião, o Glênio tem a dele, a minha religião é semelhante, mas é dentro do mesmo eixo cristão evangélico do reverendo Tchaikovsky. Pois bem, mas não é não, o programa não tem esse objetivo, o programa é exatamente assunto relevante, expansão de conhecimento, sem discussão, sem polêmica, sem debate, nada disso. É para acrescentar, para enriquecer. Então, vamos para o primeiro, que é o Dr. Glênio, e ele vai falar sobre a idade do Sol. Esse camarada tem idade também ou só eu que tenho e você? Os cientistas estimam que o Sol, a nossa estrela que rege o nosso sistema solar, já está com 4,5 bilhões de anos. Ela tem uma vida estimada de até 10 bilhões de anos. Então, ela já é uma estrela de meia-vida. E por que é uma meia-vida? Porque ela, aos poucos, está queimando o seu hidrogênio, transformando esse hidrogênio em hélio. Atualmente, segundo os cientistas, esse astro-rei tem uma composição aproximada de 75% de hidrogênio, 24% de hélio e
1% de outros elementos. Como há essa queima de hidrogênio, com o passar de alguns bilhões de anos, irá se transformar numa gigante vermelha, consumindo todo este hidrogênio e aí passará a consumir o hélio. Em princípio, inicialmente seria isso a se falar a respeito do Sol. Pois bem, galera. O Sol é uma estrela, certo? Obviamente, toda estrela é um Sol. A possibilidade de existirem sistemas em torno de todas as estrelas. Com vida ou sem vida, isso não importa, não é o objetivo do nosso programa aqui. Mas o nosso Sol, ele tem em torno de si uma quantidade relativa aí de planetas. Condições de vida, como nós conhecemos, somente esse aqui. O mais provável que lá para o final da história toda ainda reúna alguma condição seria Plutão, que é um planeta anão, geraria um problema sério nessa questão relativa de gravidade e tudo mais. A gravidade deveria ser menor, etc. Pois bem, mas também isso não nos compete aqui. A verdade é que o Sol tem uma idade e, de qualquer maneira, ele vai morrer, ele vai queimar. Ele vai queimar, né? E nesse processo de queima, ele sai desse tamanho atual para uma expansão, obviamente, né? E essa expansão, em princípio, vai até onde? Essa expansão, em princípio, seria 200 vezes maior do que seu tamanho atual e ele iria absorver ou vaporizar, consumir Mercúrio e Vênus e chegaria muito próximo da órbita da Terra. Em princípio, segundo os cientistas, a Terra não seria vaporizada, mas as condições atuais que nós temos na nossa superfície terrestre seriam totalmente destruídas. Certo. Então, cientificamente, a Terra não sofrerá uma destruição. Interessante, Tchaikovsky, você como pastor, como teólogo, há algum texto da Bíblia que se refira ao firmamento e a Terra excluindo o Sol? As Escrituras apontam para um desfecho nessa história. Diferentemente da visão grega, que forma a visão esotérica das muitas religiões que existem no mundo, a visão das Escrituras é que haverá um desfecho na história. Assim como a ciência está apontando para um fim para estes astros, para este universo, as Escrituras falam também de um juízo, um desfecho em que Deus julgará o universo e apresenta como elementos que se abrasam, um sol que se escurece, uma lua que se torna como sangue, um sol que se torna tão negro como um saco de crina. E vamos observando assim que a história não é para as Escrituras, nem no judaísmo cristão, um ciclo, mas é um fio de ouro que conduz essa história para um desfecho, para uma nova era espiritual que se conhecerá um dia. Pois é, e há uma referência clara e direta que há um novo céu e uma nova terra. Perfeitamente. Esse novo céu, na verdade, é o firmamento, isso que se vê, né? Não faz referência nenhuma ao Sol, isso é perfeitamente compatível com a colocação de que esse Sol vai, coitado, escabufar um dia, né? Nas Escrituras, as Escrituras fazem menção de que o Sol, se houver este Sol, não será como conhecemos agora. Certamente. Porque o nosso Sol, em quem orbitamos em torno dele, é o Sol da justiça. Há um texto em Apocalipse que deixa muito clara esta visão, falando que o Senhor, neste novo céu e na nova terra, será o Sol em quem orbitamos em torno dele. Certo. Nós vamos agora pedir ao diretor para colocar um vídeo a respeito do sistema solar, uma visão geral do sistema solar, onde, evidentemente, o centro é o Sol. Ele é o catalisador de tudo. Ele é a massa, digamos, que gera toda a atração, não é? Que determina todo o princípio gravitacional desses planetas. Eu falei bonitinho, né? Todo o princípio gravitacional, será que eu vou conseguir assim? Bom, então, conseguir assim. Ali está o Sol, o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, o segundo é Vênus, que agora há pouco o Glênio disse que na expansão do Sol ele vai
Esses dois vão desaparecer, não há a menor chance, né? Até porque eles hoje são apenas elementos de equilíbrio no sistema. Eles não têm nenhuma utilidade, digamos assim, humanitária, material, não tem nada lá que preste. Se existir, não presta para a utilização aqui na Terra. Esses dois. Depois vem a Terra. A Terra é um planeta azul, é diferente, né? No caso de Vênus, por exemplo, se vê no verão, a gente o vê, tanto que ele foi chamado como estrela d'alva durante muito tempo, né? Há até uma cidade aqui em Minas, não sei, deve existir muitas outras no Brasil, com o nome de Estrela d'Alva, e eu convido aos seus prefeitos, câmaras de vereadores, para trocarem o nome dessas cidades para Vênus, planeta Vênus, porque Estrela d'Alva não é estrela, é um planeta. Depois vem Júpiter, vem Marte, depois Júpiter, e finalmente até Plutão. É muito bonito, essa é a mecânica, essa é a circulação. Essa circulação toda, esse domínio todo, entra em colapso. Não entra, Glenn? Em função da morte do Sol? Sim, com essa expansão haverá um desequilíbrio total desse sistema e alguns planetas, os dois primeiros serão vaporizados, serão absorvidos. Essa temperatura, devido à expansão do Sol, irá chegar até Plutão, que hoje já não é mais planeta, mas é o último dessa nossa linha de planetas do Sistema Solar, e que dizem os cientistas que terá uma temperatura agradável, similar à que hoje nós temos na Terra. Correto. Só que nós precisamos ter 3 vezes mais o peso para poder ficarmos em pé naquele planeta, né? Considerando essa relação de gravidade. Os gordos dos Estados Unidos terão condições, evidentemente, de viver lá com certa facilidade. Pois bem, então existe, portanto, na Bíblia essa referência de que os planetas, quer dizer, o firmamento vai sofrer esse impacto, a natureza vai padecer. A Terra, evidentemente, vai ser reciclada, né, Thay? Né? Evidentemente, ela não vai desaparecer, haverá uma nova Terra, e fica já, desde o princípio, a ideia e a informação. Meus queridos telespectadores, não contemos com esse mundo eternamente. Ele vai acabar, sim. Isso aí é uma conjugação de ciência, Bíblia e geofísica. Não tem jeito. Voltamos já após os nossos comerciais. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok, nós só estamos ingressando no segundo bloco sobre o fim dos tempos, não necessariamente como as pessoas imaginam, mas quem sabe até um pouco pior, né? Vamos continuar com essa visão astronômica do sistema, e incluindo para onde os planetas irão. E o Glênio volta a falar sobre a expansão do Sol, que ele não colocou tudo, não há a menor chance de fazê-lo numa primeira palavra. Glênio. Paramos no que os cientistas chamam de gigante vermelho. O Sol consumiu todo o hidrogênio e agora resta a ser consumido o hélio e outros componentes daquele 1%, conforme explicado no bloco anterior. Ao consumir todo o hélio existente no Sol, ele vai se compactando e perdendo toda a sua luminosidade, e os cientistas chamam de que ele se transformará numa anã branca. O que vem a ser isso? É um astro do diâmetro similar ao da Terra, altamente compacto, porque ele transformou toda a sua massa em carbono. Interessante. Mais ou menos o tamanho da Terra. Mas com essa massa aí não dá pra gente ir para lá também, né? De jeito nenhum, né, Guilherme? Não, é altamente compacta e, segundo alguns cientistas, uma colher dessa futura massa dessa anã branca pesaria cerca de 1 tonelada. Bom, veja bem, nesse ponto aí já houve o colapso final do sistema, certo? Já desmontou toda a engrenagem, né? Todas as leis que determinavam a orbitagem desses planetas no seu entorno já foram por terra. Correto? Houve o desequilíbrio total desse sistema. Com esse desequilíbrio, esses planetas naturalmente começam a procurar alguma coisa, né? Mas em relação
aquela expansão inicial, já falamos agora há pouco, que o Sol engole pelo menos Os dois primeiros planetas. que é Mercúrio e Vênus, são os planetas anteriores. A Terra não mais desestabilizada. Temos aí uma coisa na Bíblia que diz respeito aos elementos se desfazendo. O que você tem aí? 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, as Escrituras dizem que o dia do Senhor será como a chegada inesperada de um ladrão. E conta que haverá um juízo universal em que os elementos serão abrasados. A ideia aqui é que o nosso Deus é um imenso ourível, no sentido de que ele está prospectando o universo para purificá-lo num juízo final, a fim de extrair dali o que ele procura e deseja. O Senhor Jesus Cristo toma emprestada esta primeira figura que Pedro nos remete aqui, ele toma da invasão que a Babilônia sofre, registrada por Isaías 13, quando fala da queda da Babilônia. E aí ele vai agora falar de Jerusalém, no ano 70, que vai sofrer o mesmo colapso. Veja, são duas situações de juízo, a imensa Babilônia e a falsa Jerusalém, que caem diante de um exército superior. E esta figura está registrada como astros que se desfazem, estrelas que caem, sol que sai da sua natureza comum, o abrasamento dos elementos, para mostrar que o juízo particular ele é vindo antes de um juízo eterno. A ciência e a religião não sabem exatamente quando isso ocorrerá. É uma surpresa para nós dois. Mas ambas estão tentando seguir os passos do eterno para pensar os pensamentos de Deus após ele. Mas as Escrituras afirmam que haverá um fim dentro desta perspectiva de que o universo sofrerá um imenso dano. Nós estamos observando que se trata de um assunto de extrema relevância, porque não é um ponto de vista religioso que se coloca. Claro que as religiões têm todo o direito de ensinar o que eles interpretam, o que eles entendem. Algumas coisas erram, em muitas coisas acertam. O importante é enquanto acertam, certo? Erro todo mundo comete, etc. Mas o que queremos frisar aqui é que o que a Bíblia coloca está em perfeita consonância com a ciência. A Bíblia nunca brigou com a ciência. E ai de nós se a ciência tentar brigar com a Bíblia, não vai conseguir. Porque a ciência, seja ela astronomia, física, geologia, o que quer que seja, não cria nada, apenas descobre, apenas comprova, apenas levanta, apenas traz à luz informações e coisas que se observa. E hoje, por força da capacidade de observação do universo, com toda essa tecnologia que se tem, né, a estação espacial facilitou bastante isso, o Hubble, aquele instrumento, telescópio maravilhoso, que já está em processo de desativação, mas continua mandando mensagem, mandando informação. Isso aí foi de suma importância para enriquecer esse meio e fazer com que a ciência cada vez se aproxime do que é ideal, daquilo que efetivamente vai acontecer. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas o que eu quero frisar aqui é que quando esse Sol começar o seu processo de expansão, já começa a atrapalhar o sistema gravitacional que ele mesmo comanda. Bom, vamos ver agora um vídeo aqui sobre o que eu chamaria de disparo dos planetas. Na verdade, nós temos algo, olha só. Vocês estão vendo que os planetas tendem a sair porque não tem o Sol, não tendo o Sol para mais agregar, não tendo o Sol para determinar a centrífuga vai valer. Então os planetas vão circulando. Mas olha só, desde o princípio, atentem para isso. O sistema solar, ele não é parado. Muita gente pensa que o Sol tem uma posição estática no universo. Não tem. Ele está circulando dentro da galáxia. Eu posso garantir que não só ele, mas todas as estrelas estão circulando. E uma curiosidade, que a nossa galáxia chamada de Via Láctea, ela tem uma forma circular, a espiral, o que prova que realmente as coisas estão girando. E ele circula, esse sistema, ele viaja dentro da galáxia apenas a 70 mil quilômetros por hora. O Sol com todos os seus acompanhantes, todos os seus
planetas, e os planetas com os seus satélites, sejam eles sólidos, sejam eles gasosos, não importa, todos eles estão gravitacionados pela massa do Sol. Mas chega um momento que pode acontecer o afélio. O que é o afélio? O afastamento maior que um planeta apresenta do Sol. Hélio é Sol, então afélio, longe de, afastado do Sol. Antes pode ser o periélio. O que é o periélio? A maior proximidade que o planeta apresenta do Sol, certo? O ponto em que ele sofre a maior atração da massa do Sol, e o afélio quando ele sofre o menos. Mas quando esse planeta está circulando, no caso a Terra, porque os dois anteriores foram sugados, foram vaporizados pelo calor. No caso a Terra, que é o próximo planeta a gravitar em torno do Sol, já em processo de decadência, de expansão, ele estiver num afélio, o que é? No ponto de maior afastamento do Sol, pode-se romper essa ligação aí. O que acontece? A Terra sai, ela dispara. Esse disparo aí não quer dizer que será igual um raio, nada disso. Ela vai abrindo cada vez mais a sua órbita até o ponto que vai entrar naturalmente na órbita de uma outra estrela, certo? De uma outra estrela. Isso é inevitável, não tem como. Esses planetas todos que vão sobrar, que não vão só sobrar, diríamos assim, a expansão do Sol, mas vão sobrar, eles não vão virar cometas. Eles têm massa muito maior do que um cometa. Eles são... o cometa é insignificante em relação a um planeta, mesmo o menor. Então ele vai ter que procurar um lugar para se alojar. E isso poderá ser em torno da terceira da Alfa Centauri, que é uma constelação, parece-me com 3, pode ter mais alguma coisa, mas que se sabe, a terceira estrela, que é a maior, está a uma distância bem considerável. É para lá que a Terra vai. Mas pode estar certo, meu amigo, minha amiga, meu caro telespectador, você não vai. Nós não vamos, porque não há a menor chance da gente estar vivo nesse momento, mesmo que esse processo seja desencadeado hoje, né? Agora. Tomara que não, que eu espero que esse programa vá ao ar antes de qualquer catástrofe. Isso é o que nós chamamos de disparo dos planetas. Esse disparo dos planetas, Tchaikovsky, pode aparecer aí em relação a alguma coisa que já falou, sobre que as estrelas não cairão dos céus, isso aí? Pode ser mais alguma coisa? Pode ser uma percepção de que naquele momento ali, os astros, a partir de uma posição geocentrada que temos aqui na Terra, a impressão que temos do que está acontecendo no espaço tenha essas características que a Bíblia apresenta, porque sabemos que as estrelas não podem cair de verdade no firmamento. Exatamente. Uma coisa interessante que eu estou me lembrando aqui, de conversas nossas com outros, é que a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem dos homens. Na linguagem como os homens podem compreender, e não na linguagem da compreensão de Deus, porque aí nós não ficaríamos boiando o tempo todo, não é? Poderia ser uma chuva de meteoros, meteoritos, que a gente já vê essas chamadas estrelas cadentes, que na verdade não são estrelas coisa nenhuma, não, são meteoritos entrando na atmosfera e queimando por força do atrito. Grêmio, você tem alguma coisa a dizer nessa questão aí desses meteoritos, e que dentro desse contexto de atingir a Terra, isso pode gerar uma catástrofe aqui, pode piorar a situação? Considerando que no espaço já existe uma poeira cósmica, já existe asteroides, já existe meteoritos que atingem a Terra, isso faz parte de um conjunto de leis gravitacionais que foram desfeitas e que futuramente muitas dessas partículas poderão vir a cair sobre a Terra, como tem sido reportado em algumas situações até recentemente. Até o lixo espacial também é uma complicação, né? Porque o que tem de pedaço de foguete por aí no entorno da Terra. Mas uma coisa interessante é que houve um planeta. Segundo a astrofísica, teria existido um planeta chamado, que seria Vulcano, se nós tivéssemos sido apresentados a ele, evidentemente. E esse Vulcano, dominado por uma massa de vulcadinho, explodiu. É o que forma esse grande cinturão de pedras de certo que fica entre Marte e Júpiter, não é? Isso. Entre Marte e Júpiter existe uma camada, uma faixa de
de meteoros gigantesca que ficam pairando ali relativamente estáveis, mas que podem ser atraídos pela gravidade ou da Terra, ou de Marte, ou de Saturno, enfim, de Netuno. E no momento de colapso, qualquer uma dessas coisas pode acontecer. Tomar né? outras... Qualquer dessas coisas pode acontecer. Pois bem, voltamos já já, depois do intervalo, continuando com esse assunto que é empolgante, maravilhoso e gostoso e amplia o nosso conhecimento. Até já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos agora com o terceiro bloco do nosso querido programa. Vamos para as constatações, né, pelos cientistas que operam o chamado relógio do apocalipse. Só o nome do relógio já dá um arrepio na gente, né, Grande? E aí, vamos lá. É o que chamam de relógio do juízo final. Na realidade, um comitê de cientistas atômicos da da Universidade de Chicago se reuniu pela primeira vez em 1947 e estabeleceu o que é chamado de hora zero. Ou seja, se o relógio chegar até a hora zero, será o final dos tempos, será o juízo final. A que hora inicialmente foi ajustada neste relógio? Qual foi essa hora? 23 horas e 53 minutos. Ou seja, faltando 7 minutos para o juízo final, lá em 1947. Por que este ano? Porque 2 anos antes tinham ocorrido as detonações de bombas atômicas lá no Japão. E as potências estavam se nuclearizando. Em 1955, esse comitê se reuniu novamente, ou melhor, 53, esse comitê se reuniu novamente e, devido aos testes da bomba de hidrogênio, existe aqui uma diferença entre bomba atômica, que é fissão nuclear, e bomba de hidrogênio, que é fusão nuclear. Na realidade, o homem conseguiu, com uma espoleta, vamos chamar assim, uma espoleta de bomba atômica para gerar um calor suficiente para que o átomo de hidrogênio se transformasse em hélio, ele criou exatamente a mesma reação química existente no Sol. Então, essa bomba de hidrogênio é inúmeras, centenas de vezes mais potente do que a bomba que foi lançada lá no Japão. São as termonucleares, no São caso. as bombas termonucleares, as bombas de hidrogênio que foram testadas no atol de Bikini, no meio do Pacífico, e esse atol praticamente vaporizou. Bom, nesta ocasião, devido a esta bomba, esse relógio foi ajustado para 23 horas e 58 minutos. Todos os anos, essa comissão se reúne para fazer uma análise prospectiva daquilo que está ocorrendo no mundo. E eu vou citar alguns anos que ficaram caracterizados por essa equipe de cientistas e pessoas renomadas que se reúnem anualmente. Por exemplo, em 1991, por ocasião da assinatura entre os Estados Unidos e Rússia do Tratado de Desnuclearização, esse relógio passou para 23 horas e 47 minutos. Ou seja, ele foi atrasado. E depois, com outras efemérides mundiais, ele foi sendo novamente ajustado. E o que chamou a atenção dessa análise que eu fiz é que a simples eleição de Donald Trump em 2017 fez com que esse relógio se aproximasse muito da sua hora final, chegando a faltarem apenas 2,5 minutos. E agora, em 2020,
na nova reunião em janeiro desse ano de 2020, esses cientistas se reuniram e divulgaram para o mundo o seu relatório dizendo que está faltando apenas 100 segundos para o juízo final, conforme as análises prospectivas que eles fizeram em cima de o atrito gerado entre Estados Unidos e China, o atrito ainda não resolvido entre Índia e China, o atrito entre Estados Unidos e Coreia do Norte, os problemas advindos do meio ambiente, inclusive colocaram o fogo na Amazônia como um dos fatores de aproximação desta hora zero, e eu acredito que essas análises são feitas por cientistas altamente gabaritados, mas que particularmente o fogo na Amazônia, na minha maneira de ver, não teria uma influência a este ponto para mudar alguns segundos nesse horário. Clênio, é interessante verificar que com a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é uma coisa tão importante quanto o nascimento de Cristo, né? Em termos de visão de tempo, de coisas no mundo, né? Pois bem, claro, não estou fazendo comparação apenas em função do que acontecia antes e do que aconteceu depois. Ela foi de uma importância esplêndida. Inclusive, nós teremos um programa aqui, você vai participar, sobre a importância das guerras, né? Quanto elas contribuíram. E a Segunda Guerra Mundial praticamente desencadeou todo esse processo da própria Guerra Fria, esse domínio atômico e do termonuclear se expandiu para as atividades espaciais, foguetes e mísseis e tudo mais. O mundo mudou muito. Mas nós estamos vivendo, de certa forma, uma nova Guerra Fria. Nós sabemos que o poderio termonuclear hoje, nem sei se existe alguma bomba atômica ainda em condições de uso, né? Eu até gostaria de ter uma que eu sei exatamente onde iria jogar. Pois bem, mas eu estou só brincando. Pois bem, mas o poder termonuclear hoje, sobretudo embarcado dentro de submarinos, né? Que são os principais instrumentos para esse fim, né? Ou os grandes silos, que tem espalhado em muitos lugares onde não se sabe. De repente, você chega nos Estados Unidos, está passando numa estrada, embaixo de você tem uma carreira de mísseis preparadinhos para serem lançados. Pois bem, então nós vivemos uma insegurança. E essa insegurança é produzida pelos habitantes, pelo homem. Nós sabemos que existe a insegurança da questão cósmica, do Sol, que não tem jeito, ele vai morrer. Mas se não bastasse esse acelerador, que é a decrepitude etária, diríamos assim, do Sol, existe aqui na Terra mesmo essa situação. Pois bem, catástrofes naturais vividas, experimentadas, amargadas ao longo deste tempo. Você citou lá aquela questão das experiências termonucleares naquele atol lá, que acabou com ele. Aquilo não ficou ali, não ficou restrito aquilo ali. Aquela irradiação, todo desencadeado, tudo que foi desencadeado ali, está, sem dúvida alguma, passeando pelo mundo, não está, não? Sim, os efeitos da radioatividade, elas permanecem por muitos e muitos anos e vão lentamente sendo minimizadas. Como já se passaram quase 70 anos, acredito, e os cientistas também afirmam, de que a radiação daquelas explosões já foi totalmente absorvido pelo meio ambiente. Mas a que custo? A que custo? Sabe Deus, né? Sabe Deus o que não foi transformado em termos de vida e de espécies naturais daquela região. Agora, vejamos bem, hoje, os países deste planeta, que tem, até porque não estamos falando de outro planeta, né? Os países da Terra têm uma capacidade de destruir a Terra algumas vezes, né? Porque a quantidade de bombas termonucleares que os Estados Unidos têm, que a Rússia tem, a Índia tem, a China, Israel, a Alemanha, sem falar daquelas que fazem parte de acordos internacionais, como a questão europeia, por exemplo,
Ali tem muita coisa dos Estados Unidos disponível para, enfim, uso, para uso ali, mesmo dentro de países que não tem nada, não tem amigos. Pois bem. Então, alguma coisa pode desencadear, como foi feito aquele filme The After, por exemplo, de algo que poderia ocorrer lá entre as duas Alemanhas, que deu um excelente filme, diga-se de passagem. Então, o apocalipse tanto pode ser desencadeado naturalmente, quanto pode ser desencadeado por uma questão política, por uma temeridade, uma ação temerária, uma ação irresponsável de alguém. E eu acho que não falta gente irresponsável para fazer uma bobagem em qualquer momento. Agora, essas questões geopolíticas, Glênio, as questões geopolíticas, elas são significativas nesse momento ou podemos ficar um pouco tranquilos? Não, eu acho que houve um acirramento dessa questão geopolítica com o crescimento, vamos dizer assim, quase que incontrolável da China. A China, há vários e vários anos, está crescendo cerca de uma média aí de 7 a 8% do seu produto interno bruto. Ela é candidata primeira a se tornar a maior potência do mundo. A China é um país com 1,5 bilhão de habitantes. A China é um país que está com uma marinha, um exército, uma aeronáutica já rivalizando com os Estados Unidos. Ela é um país expansionista. Perigoso. Por causa das suas necessidades de alimentação para aquele povo todo. Então, essa análise feita pelos cientistas, considerando a rivalidade entre essas duas maiores nações do mundo, é significativo, tem a sua razão de ser e é preocupante, sim. Na perspectiva bíblica, Tchaikovsky, essas questões geopolíticas aparecem? Olha, nós temos tempo, hein? Aparecem. A singularidade da vinda de Cristo inaugurou 2 tempos de uma esperança concretizada e também o fim dos tempos, porque em Cristo começa ali a correr o relógio do final dos tempos. E Cristo disse que anteciparia o fim deste tempo, no marco 12 da meia-noite, terremotos, pestes, guerras e fomes, progressos científicos, apostasia e tempos dificílimos, como diz o apóstolo Paulo. Então, o fim está cada vez mais próximo. Interessante que ele, quando falou do fim, ele disse que ele não sabia, somente o pai. Ou pelo menos não sabia naquele momento. Não vou discutir que ele não saiba agora. E a situação dele parece muito à direita do pai, não sei. A cadeira da esquerda está reservada para mim, né? Claro que é uma brincadeira, né? Pois bem, então ele deve estar sabendo agora. Mas com relação ao fim, naquele momento ele não sabia. Mas lá em Ezequiel, se não me engano, tem um versículo que diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Voltamos já com um intervalozinho para descansar. Já, já. Olá, voltamos com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Para o último bloco, bastante interessante esse bloco, os fechamentos que vamos fazer. E vimos até agora, por exemplo, que a ciência colocou coisas que a Bíblia confirma. E a Bíblia tem a verdade, ela é a verdade, e a ciência, naquilo que ela descobre e constata, também é a verdade. Eu vou preferir aqui uma frase que eu citei nos cursos que ministrei em todo o território nacional. Dei aula em todos os estados da federação e mais 18 ou 20 outras cidades de um curso profissionalizante. E eu sempre fui contestado em face daquilo que eu ensinava, que era na área da psicanálise, o confronto da psicanálise com Bíblia, com essas coisas todas, e eu consegui elaborar uma frase que tem sido citada por muita gente. Não existe incompatibilidade alguma entre verdade e verdade. Se uma coisa é verdade, tem que ser compatível com qualquer outra verdade deste universo. Se duas coisas
uma delas não for verdade, se existir aí um conflito de situações, é porque uma delas não é verdade, ou ambas não são verdadeiras, ou quem está fazendo a análise não está conseguindo fazer a ligação, a liação entre uma coisa e outra. Mas não existe incompatibilidade alguma entre verdade e verdade. Ciência pura, constatada, é verdade. A Bíblia é verdade. Vejam bem como elas estão harmônicas em torno desse mesmo assunto. Reverendo Tchaikovsky, o irmão tem, o querido colega tem aí alguns textos bíblicos variados que possam confirmar essas possibilidades citadas, além daquelas que você já citou agora há pouco, já falou agora há pouco, sem aplicações teológicas, porque não é o caso do programa, por considerar? Quando nós ouvimos esses assuntos tão atuais, de um relógio do final dos tempos, o relógio do Apocalipse, né? Logo ficamos estremecidos de observar que a ciência tem detectado o que as Escrituras, desde sua vanguarda, já afirmam, que esse sistema é um sistema, embora complexo, ele é um sistema que está caminhando para um fim, para um desfecho. E as Escrituras falam de um novo céu e de uma nova terra. Em Apocalipse, esses textos são tão marcantes quanto Pedro em sua carta, afirmando que Deus fará uma nova era. Mas para que isso aconteça, essa já está em colapso. Esses colapsos mínimos você pode ser atento ao percebê-los no cotidiano. A história recente nos conta disto, de terremotos, como já falamos aqui, fomes, misérias, a expansão da ciência, pandemias que graçam sobre a Terra contra a humanidade. E é importante ressaltar que, embora a gente trema diante de todas essas informações, a mão que escreve a história não treme. Deus é onipotente sobre ela. Por isso, o livro do Apocalipse, os textos apocalípticos da Bíblia, é diferente da ideia do relógio do Apocalipse neste ponto. Qual ponto? Que enquanto o relógio do Apocalipse fala de um fim, as Escrituras apontam para esta mesma realidade, mas à luz de uma esperança, do que a Bíblia chama de kainós, novo em outras proporções. Tudo aqui será transformado e se tornará algo que nunca foi visto, percebido. Um kainós é diferente do termo neos, para um novo de mesma espécie, um novo cronológico. O que as Escrituras estão nos dizendo, e a Bíblia é um livro que está sendo observado também pela ciência, é que este tempo está chegando cada dia mais perto dele, e que quando o desfecho da história acontecer, este Deus onipotente trará à luz a um universo melhorado. Não será o fim sem um propósito, é um fim com um telos, um propósito. E tudo isso coopera para a glória de Deus, como o próprio Kepler afirmava, né? Que os cientistas são os sacerdotes aí da graça divina, pensando exatamente que devemos estudar na ciência para tentarmos também entender sobre a glória de Deus. Nós estamos considerando já há um bom tempo nesse programa essa questão de colapso, de fim do mundo, etc, etc, mas fique claro nas nossas cabeças que neste universo não existe nada que seja absolutamente destruído. Não existe. Existem transformações, né? O Sol vai expandir, o Sol vai encolher, o sistema solar vai entrar em colapso, esse sistema todo vai sofrer transformações. Essas transformações devem gerar alguma complicação dentro da própria galáxia, até no seu passeio pelo universo. Mas esse universo tem uma complexidade muito grande. Veja bem, a ciência diz, os cientistas dizem que deve existir alguma coisa entre 200 e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, nesta nossa galáxia. Ou seja, são até 400 bilhões de sóis, com complexidades semelhantes, ou quem sabe até muito maiores, né, Glenn, do que desse Sol em que estamos em torno.
E o que o universo pode ter cerca de 300 bilhões de galáxias. Nada disso vai ser destruído. Lavoisier foi bastante claro quando disse que na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. E se transforma, e se transforma, e se transforma. Agora, um detalhezinho. Até nós, que somos seres materiais, mas somos possuidores de um espírito, nós temos algo dentro de nós que transcende a matéria. Também não somos, por força dessa condição, um ser absolutamente destrutível. Não somos, não há chance nenhuma de ninguém ser destruído em termos absolutos, nem boas, nem más pessoas. Interessante, nenhuma nem outra, tá? Isso não se discute aqui, não é do nosso interesse. Mas a verdade é que este sistema vai passar, como conhecido, e nós não podemos estar desapercebidos, achando que tudo vai continuar como se encontra, porque não, as coisas vão mudar e mudar bastante. Falamos aqui de questões geopolíticas, olhando para o mundo, China, a própria Rússia é uma temeridade, porque ela não está dizendo a que veio exatamente, ninguém sabe para que lado ela vai, mas ela vai se posicionar dentro de um espectro político inevitável, iminente. Não creio que o mundo vai entrar numa derrocada tão grande agora por força dessa epidemia, porque nós estamos dentro de uma fase aí de Odinon, ou seja, dores de partos, preparatórios. Isso deve demorar um pouquinho, mas a verdade é que as questões geopolíticas citadas na Bíblia não estão circunscritas apenas à Ásia, envolvendo a América do Norte, e América do Sul e África estejam isentas disso, sejam livres disso. Não, porque a própria África hoje é um continente miserável, diríamos assim. Não estou aqui usando a palavra miserável para ofender a ninguém, nada disso. Mas com um nível de pobreza assustador, né, de moléstias terríveis, né? E algumas pandemias dessas intermediárias que nós estamos vendo, uma de plenitude inigualável, vieram de lá da África, de situações especiais. Parece que o corona foi inventado na Ásia, mas isso é outra coisa. Vieram da África. A África não é um continente muito propício, muito cobiçado, não em termos de terra agricultável, não, mas em termos de minério, sim. Né? Em termos de minério, de petróleo, que também é um minério, né? Embora de outro tipo de formação, mas a verdade é que também é algo interessante. Mas, Glênio, a América Latina, por exemplo, nós estamos aqui com relativo conforto, mas vemos a crise que aconteceu em Cuba, que já foi uma primeira tentativa de expansão para cima de países com possibilidades de agricultura significativa, e naquele momento Cuba era, em termos de açúcar, um grande produtor. Venezuela está nessa situação, tem alguns países temerários, agora mais recentemente a Argentina também entra na rota, e há um risco para a América Latina em termos de situações geopolíticas, para finalizar, ou seja, para passar a régua nesse relógio do fim do mundo e zerar? Na minha modesta visão, eu acho que a América Latina, principalmente Brasil e Argentina, terão uma importância significativa nesse rearranjar da geopolítica internacional. Por que eu digo isso? Porque é possível, talvez até venha a ser possível, você transformar um deserto do Saara em região propícia para a agricultura. Acho muito difícil e muito caro. Na Antártica, eu acredito que seria impossível com a tecnologia de hoje. Qual região do globo terrestre que tem condições de produzir alimentos em quantidade suficiente para a população mundial? Com certeza é a América do Sul, com o Brasil à frente de todos os países. Então, se existe um relógio do juízo final que está a 100 segundos de atingir a hora zero, eu acredito que a perspectiva do Brasil produzir alimentos em grande quantidade para alimentar a quantidade gigantesca de bocas famintas que temos hoje no mundo e que teremos daqui mais alguns anos, é uma arma significativa
para diminuir este tempo para o juízo final. Porque sem alimentação, chegaremos ao juízo final muito antes do que qualquer alteração solar. Infelizmente, esta é uma realidade palpável. Ela está no nosso dia a dia. É só observar a quantidade de pessoas famintas pelo mundo. E se o Brasil aumentar a sua capacidade, dobrar a sua capacidade de produção de alimentos, e que tem condições para isso, por quê? Porque tem água, tem clima, tem solo, tem gente que sabe produzir, tem tecnologia que a cada ano aumenta mais a sua produção, tem portos e tem ferrovias e tem condições de produzir e exportar para o mundo. É uma ameaça, né? Essa capacidade acaba sendo uma ameaça. Acaba sendo uma ameaça, mas é, por outro lado, uma grande arma que o nosso país tem. Pois é. Nós estamos finalizando o nosso programa. Quero agradecer muito ao Dr. Glênio, ao reverendo Tchaikovsky, a você, meu querido ouvinte. Convidamos para que esteja conosco, divulgue bastante este programa. Estaremos sempre tratando de coisas aqui interessantes, coisas realmente relevantes, sem discutir, sem polemizar, sem brigar, rindo um pouquinho aqui e ali para dar leveza ao programa, mas na esperança de que estamos agregando informações dentro de um horário onde as pessoas não têm nada para ver na televisão de coisas, entre as coisas sérias. Muito obrigado, até a próxima terça-feira neste mesmo horário. Que Deus abençoe a todos.